Graças e paz, meus irmãos. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Eu quero gravar um vídeo sobre a quarentena. Estava pedindo a Deus uma palavra para que eu pudesse dar para os irmãos, né? Tanto aqueles que não estão passando por esse vírus e tanto aqueles que, infelizmente, né, irmão, foram contaminados, estão nos hospitais, estão sendo tratados, estão sendo cuidados, né? Nós sabemos que essa prova veio para todo mundo, não só no Brasil, como todos os países estão passando por isso. É um momento bem delicado, então estava pedindo ao Senhor inspiração para que eu pudesse trazer uma palavra, né? Está falando sobre o assunto. Se encontra em Daniel, capítulo 3, que diz assim, é bem conhecido esse texto. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura, e levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor ajuntou os satrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viesse a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os satrapas, os prefeitos, os governadores e os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província, à consagração da imagem do rei Nabucodonosor, que tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz, ordenava-se a vós outros, povos, nações, homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da citara, do salteiro, da gaita, de foles, de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou, e qualquer um que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá para a palavra. Então esse rei Nabucodonosor, ele era o rei da Babilônia, e ele construiu uma imagem, uma estátua, e ele reuniu todos os povos ali para adorar. Quando o arauto tocasse qualquer tipo de música, as pessoas eram obrigadas a se prostrar e adorar a imagem. E todo aquele que não fizesse isso seria jogado na fornalha de fogo ardente. Então nós vemos ali que o rei, ele obrigava as pessoas a adorar ele. E nesse mesmo tempo existia ali o Sadraque, Mesaque e Abednego, que é Ananias, Misael e Azarias. Eles estavam ali nesse momento. E eu creio ali que diante daquela adoração, aquela imagem, né? Quando as pessoas ouviram o ruído, a música, começaram a se prostrar, a adorar, eu começo a conjecturar ali que alguns caldeus, que eram os babilônios daquela época, olharam e viram aqueles homens de pé, que não estavam se prostrando, estavam se adorando, então foram contar para Nabucodonosor que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não estavam se prostrando diante da imagem. E ali o rei pede para que fossem chamados eles e fala para eles, né, que se eles não se prostrassem diante da imagem, ele seria lançado. E Sadraque e Mesaque ali, eles não temeram a ordem do rei, eles confiaram totalmente em Deus e falaram que eles não iriam adorar essa imagem. Não se prostrariam, mesmo diante da morte. Porque se você não adorasse, você seria morto, você seria lançado. Louvado e grande seja o nome do Senhor. E nesse meio tempo, Daniel, ele não estava com seus amigos, ele estava em uma viagem. E aqui que eu quero começar a trazer a revelação que o Senhor me deu. Que há pessoas que nesse momento que nós estamos passando pela pandemia, que não vão passar por ela igual o Daniel. Mas há pessoas sim que vão passar igual Sadraque, Mesaque e Abednego, que iriam passar dessa fornalha. Então, o que eu tenho para você, o conselho que eu te dou é a gente confiar em Deus. Nossa vida está totalmente no controle de Deus. Se você tiver de passar por isso, Deus vai te guardar, porque a nossa vida está na mão de Deus. Tudo que acontece com a gente é permissão de Deus. Então, Daniel, ele não passou por isso, mas da mesma forma também quando Daniel passou pela cova de leões, Sadraque, Mesaque e Abednego também não passou por ele. O que eu aprendo com isso? Que tem provações que eu e você vai ter que passar, não adianta. Às vezes não adianta a gente fugir das provações. Claro que a gente tem que se higienizar, se guardar, usar a máscara como o governo está falando, entendeu?
se proteger, mas só quem vai te livrar é Deus, entendeu? E aquelas pessoas também, nós vemos que tem pessoas que estão trabalhando, né, no meio dessa pandemia, que são os médicos, os enfermeiros técnicos, o pessoal da limpeza, os policiais, os bombeiros, etc. Há pessoas que estão enfrentando essa fornalha todo dia, que vai ter que passar por isso, não adianta. Que tem passado por isso. E irmão, só Deus para guardar, só Deus que vai livrar. Entendeu? E nós vemos ali que aqueles jovens ali, eles não negaram a Deus. Eles continuaram a confiar em Deus, mesmo em meio às ameaças do rei, porque o rei falou, já que vocês não, se vocês não se dobrarem diante da imagem e adorar, vou pedir para aquecer a fornalha 7 vezes mais. E Sadraque e Mesaque falou, mesmo que o nosso Deus não nos livre, nós não vamos adorar, nós não vamos servir a esse Deus seu. Nós vamos se prostrar diante da imagem. Nós só se prostramos diante de Deus, o Deus verdadeiro. Então ele pede ali que aqueles jovens fossem jogados na fornalha. E no momento que eles vão jogar, aqueles homens que estão pegando eles, eles morrem, porque estava muito aquecida. Eu vejo aqui a vantagem de quem serve a Deus. Por mais que a gente passe por luta, por provação, você que está passando por essa provação, Deus ele está com você. O anjo do Senhor ele sempre vai te acompanhar onde quer que você esteja. Seja em casa, seja no hospital, seja na hora da alegria, seja na hora da tristeza, Deus ele nunca vai te abandonar, ele vai estar com você. Nem que seja necessário ele entrar dentro da fornalha. Como a Bíblia fala que quando eles foram lançados, passou um tempo, o rei falou, eu creio que o rei deve ter falado assim, olha o que acontece com aqueles que não me ouvem, aqueles que não me obedecem. Aí, ó, esses 3 jovens foram mortos. Quando ele estava falando, eu creio que alguém falou assim, olha, Deus, olha rei. O que aconteceu, rei? Porque eles continuam dentro da fornalha, eles estão vivos. E peraí, ainda há um 4º homem dentro da fornalha com eles. Louvado e grande seja o nome do Senhor. Deus ali, ele enviou seu anjo ali para guardar ele. Por mais que eles estavam ali no meio da luta, no meio do furacão, é onde Deus muitas vezes vai te livrar. Como livrou eles dentro da fornalha. Aos 45 do segundo tempo ali, a última palavra vem de Deus, vem do alto. O controle está na mão de Deus. Deus ele livrou aqueles jovens da morte. Só Deus poderia livrar eles. Então é só Deus que vai fazer um milagre na tua vida. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, eles confiaram em Deus totalmente. Confiaram a sua vida. Eles estavam dispostos a morrer ao invés de negar a Jesus. Eles não temeram mesmo diante da morte. Eles continuaram tendo a sua fé em Deus. Ei, meu amigo, maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Confia em Deus. Descansa nele, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, descansa nele. Deus ele pode te livrar. E se ele não te livrar, ele vai passar junto com você com essa prova. Infelizmente, irmão, há aqueles que vão passar por essa aprovação e aqueles também que não vão. Entendeu? Aqui nós vemos aqui que louvado e grande seja o nome do Senhor, esses jovens aqui, eles sobreviveram à fornalha, mas a gente está falando aqui da quarentena desse vírus. E há pessoas, infelizmente, que não vão passar que não vão passar, vai chegar o momento. Há pessoas que vão passar e pessoas que não vão passar. Isso infelizmente vai acontecer com pessoas. Mas agora, por mais que essas pessoas não passem, mas se elas são salvas em Cristo Jesus, elas estão no lugar melhor. Deus ele reserva um lugar melhor para os seus filhos. Se chegar o teu momento, amém. Mas se não chegar, você vai passar por essas provações. Até que chegue o nosso momento. Porque a gente sabe que a gente está respirando aqui hoje, mas o dia de amanhã só pertence a Deus. Entendeu? A gente nasceu, teve nossos filhos, constituiu família. E depois todos nós, não é só o coronavírus, mas todos nós vamos ter que passar pela morte, a não ser que ele venha. Essa é a realidade. Pode ser coronavírus, pode ser outros tipos de doença. Vai chegar um momento que Deus ele vai te chamar. Todos nós vamos passar dessa vida. Essa vida que é um sopro, passa muito rápido, passa muito depressa. Entendeu? Mas enquanto nós vivemos aqui, nós vamos viver com o Senhor. Vamos
continuar a perseverar em buscar Deus e crer que Ele vai vir nos buscar. Irmão, fica com essa palavra em nome do Senhor Jesus, e obrigado você também que tem me motivado a continuar gravando vídeo. Bom, que o Senhor Ele possa te guardar, que os seus anjos possam acampar ao redor, você que está trabalhando aí durante essa quarentena, que o Senhor Ele possa te guardar, que os seus anjos venham acampar ao teu redor e te livrar. Amém, irmão? Fique com Deus aí. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.